Fala pessoal, tudo bem? Aula de História, professora Julien. Hoje nós falaremos sobre o período regencial. O período regencial vai de 1831 a 1840. Inicialmente foi formada uma regência provisória para assumir o poder executivo. Três grandes grupos disputavam a dominação do cenário político naquele momento. O primeiro grande partido era o dos liberais moderados, possivelmente o mais bem articulado e consistente de todos. Eles defendiam uma monarquia constitucional, a manutenção do sistema escravista e uma relativa autonomia política para as províncias. O segundo partido era dos liberais exaltados. Eles pregavam a abolição do poder moderador, a defesa das liberdades individuais, vasta autonomia para as províncias e municípios, o fim do Senado e do Conselho de Estado vitalício e a ampliação da representatividade, ou seja, o aumento de eleitores no país por meio da alteração dos critérios de votação. O último grupo era dos restauradores. Como sugere o nome, eles defendiam a restauração da coroa brasileira Dom Pedro I e a centralização do poder no governo central. Eram, em grande parte, portugueses e absolutistas. Porém, o partido se desarticulou em 1834, com o falecimento de Dom Pedro I. Estes partidos eram grupos de pessoas com interesses afins, e não siglas institucionalizadas. No período da regência, os três grupos acabaram recebendo apelidos que os identificavam. Os liberais moderados eram chamados de chimangos. Os exaltados recebiam o nome de jurujubas ou farroupilhas, e os restauradores eram chamados de caramurus. Na regência, os debates políticos giravam em torno de duas questões principais: a centralização ou descentralização do poder e a unidade territorial da nação, frequentemente ameaçada por inúmeras revoltas separatistas. No dia 7 de abril de 1831, no mesmo dia da abdicação de Dom Pedro I, o Congresso se encontrava em recessão. Foi realizado, portanto, uma sessão extraordinária para eleger uma regência em caráter provisório. A composição foi pensada para atender as diferentes tendências políticas daquele momento. Formava-se, então, a regência trina provisória. Apesar de a regência ser provisória, os responsáveis por ela logo se puseram a trabalhar. Eles decretaram a expulsão dos estrangeiros dos quadros do Exército Nacional, concederam anistia aos revoltosos políticos e votaram uma lei que regulamentava os poderes da regência. A regência não poderia utilizar o poder moderador e nem suspender os direitos constitucionais garantidos pela Carta. A Câmara dos Deputados não poderia ser dissolvida e estava preservada a nomeação de senadores a partir de uma lista tríplice. Já em 14 de junho de 1831, tomavam posse como regentes em caráter permanente José da Costa Carvalho, Braulio Muniz e, novamente, o brigadeiro Francisco Alves de Lima e Silva. Zelou-se por um caráter mais regional do que político. Costa Carvalho representava as províncias do Sul e Braulio Muniz as do Norte. Politicamente, os regentes estavam afinados com os ideais do Partido Liberal Moderado. O cargo de ministro da Justiça foi ocupado por um padre católico heterodoxo chamado Diogo Antônio Feijó. O Congresso conferiu a Feijó poderes que iam muito além de mero poder judiciário. O ministro assumiu as responsabilidades de restaurar a ordem do país por meio da supressão das rebeliões que atentassem contra a integridade do território nacional ou o governo regencial estabelecido. Feijó acabou por se tornar uma figura muito forte dentro do governo. A desordem e os tumultos das ruas, muitos deles liderados pelos liberais exaltados, exigiam uma resposta forte. Como consequência disso, houve quase uma dualidade de poder na regência, e Feijó passou a exercer funções semelhantes às de um primeiro-ministro. Formaram-se também as chamadas guardas municipais, que responderiam diretamente ao juiz de paz. Dentro do território nacional, o Ministério da Justiça ia se tornando o detentor privilegiado das forças repressivas. O processo se completou em agosto de 1831, com a criação da Guarda Nacional e o desmantelamento de diversas outras forças do país. A Guarda Nacional era composta por civis eleitores e contava com alistamento obrigatório aos 18 anos. Aqueles que servissem à guarda estavam dispensados do exército. A medida foi tomada para contornar os problemas de indisciplina e insubmissão no exército. A ideia era formar um aparato policial em consonância com a sociedade civil, justamente porque seria formada por membros dela.
A Guarda Nacional também tratava-se de um símbolo da independência do Brasil, já que era composta estritamente por cidadãos brasileiros. Ela deveria preservar a integridade da nação e, como veremos, foi a principal força policial do país até a década de 1860. Observamos que os políticos que assumiram o poder da regência são basicamente os mesmos que fizeram oposição ao reinado de Dom Pedro. Suas críticas, como vimos, tinham por alvo o despotismo e as medidas centralizadoras do imperador. O Partido Liberal realizou uma série de conquistas descentralizadoras no âmbito político. Suas medidas encontraram expressão máxima em dois expedientes legais: a elaboração do Código de Processo Criminal, em 1832, e a instituição do Ato Adicional, em 1834. Denomina-se avanço liberal o período entre 1831 e 1837, que corresponde à aprovação desses corpos jurídicos. Já o período de 1837 a 1840, quando ocorreu a revisão desses expedientes, é conhecido como regresso conservador. O Código de Processo Criminal estabelecia que os juízes de paz seriam eleitos pelos eleitores de paróquia, isto é, os que possuíam uma renda mínima para serem eleitores. Era uma autoridade eleita diretamente pelos cidadãos. Os juízes de paz eram encarregados de prender e julgar pequenas infrações, realizar conciliações jurídicas, elaborar e pronunciar sentenças de culpa. Possuíam um poder legal e repressivo que faziam deles a principal instância política das cidades. O Código também estipulava a formação de júris populares para deliberar sobre a maior parte dos crimes. Qualquer cidadão eleitor poderia fazer parte deste corpo de jurados. Por fim, ficava estabelecido a instituição do habeas corpus. O resultado do novo Código foi uma grande descentralização do poder, antes concentrado no Rio de Janeiro. Em 1834, um novo projeto foi aprovado pelo Congresso. O ato adicional recebeu esse nome por se tratar de uma emenda constitucional, uma revisão da Carta de 1824. A maior discussão sobre o projeto do ato adicional girou em torno da regência. Ficou então estabelecida uma regência eletiva e temporária, mas ainda o ato adicional transformava a regência trina em uma regência una. O modelo que orientava os liberais era o presidencialismo norte-americano. Os conselhos provinciais seriam transformados em assembleias legislativas provinciais, o que significa que as províncias teriam leis próprias e autonomia legislativa a partir de então. O Brasil caminhava, assim, para um sistema federalista, no qual a nação era formada a partir de unidades, com considerável autonomia. Às assembleias cabia legislar sobre diversas esferas: educação, economia, força policial, propriedade e até sobre a igreja. Definiram também que o regente seria escolhido pelos eleitores das províncias. Organizou-se então uma votação. O então ministro da Justiça, Diogo Feijó, venceu com estreita margem seu oponente. A partir de 1835, portanto, o Brasil passou a contar com um único homem no poder executivo, o regente Feijó. Porém, sobre isso falaremos nas próximas aulas. Grande abraço e até a próxima!